Começar a nossa leitura em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, agradecemos ao nosso irmão, seu Marcelo, pela leitura. Fui eu que pedi para ele ler o primeiro versículo do capítulo 15, porque é bem importante, tem a ver com esse assunto do capítulo 14. Temos visto esse livro aos Romanos, que é tão importante na palavra de Deus. Um tratado de verdade da mais preciosa e valiosa importância. Os primeiros capítulos desse livro são doutrinários, como temos ouvido, temos pensado aqui nesses estudos. Mas, como sempre nos escritos do apóstolo Paulo, depois de escrever sobre a doutrina, a verdade
ele tem uma aplicação prática, que é o que se espera, como resultado da verdade que aprendemos, se espera ver o resultado disso no andar, no proceder, nas vidas do povo de Deus. Temos visto nesses capítulos que estudamos, capítulo 12 e 13, essa parte prática. Nesse capítulo 14 também, podemos notar pela simples leitura que é um capítulo que tem a ver muito com vamos dizer, a nossa convivência entre uns e outros. Nós não somos indivíduos solitários, separados de todo mundo. Nós convivemos numa sociedade, nós convivemos numa, vamos dizer, uma comunidade, uma congregação de irmãos e irmãs em Cristo. Então, nesse capítulo nós podemos ver como isso é importante. E o apóstolo aqui, guiado pelo Espírito de Deus, ele podia perceber certos perigos, certos problemas que podiam acontecer e, de certo, aconteciam naquele tempo entre irmãos, por causa de coisas como lemos aqui, como comidas. Alguns comiam de tudo que se come, outros não comiam certas comidas. Então havia diferenças de opiniões a respeito disso. Também lemos de dias. Alguns consideravam certos dias, vamos dizer, mais santos. Outros consideravam todos os dias como dias para servir ao Senhor e viver para Ele. Mas o apóstolo Paulo, ele podia perceber a necessidade desse ensino para procurar evitar problemas entre irmãos e poderem conviver bem, se edificando uns aos outros, mesmo havendo essas diferenças de opiniões em questões secundárias, em assuntos de menor ou de pouca importância. Devemos dizer aqui, o apóstolo Paulo era um homem, vamos dizer, emancipado. Quanto a esses assuntos, ele tinha entendimento, conhecimento. Ele se coloca entre os fortes. Em capítulo 15, versículo 1, ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Por exemplo, quando um assunto fosse as questões básicas, fundamentais da palavra de Deus, o apóstolo Paulo era inflexível. Ele não cedia 1 milímetro. Ele não cedia em nada. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 15, houve vamos dizer, uma conferência lá em Jerusalém para tratar um grave problema que se levantou em Antioquia. E ali o assunto era, pessoas estavam querendo ensinar que para gentios se salvarem, tinham que guardar a lei de Moisés. Paulo não aceitou isso de maneira nenhuma, porque a mensagem do Evangelho não ensina isso. A salvação é pela graça de Deus, é pela fé no Salvador, que consumou a obra da salvação sobre a cruz. Então, quando o assunto eram
questões fundamentais da verdade do Evangelho, por exemplo, o apóstolo Paulo não cedia em nada. Mas quando um assunto como esse que temos aqui em capítulo 14, eram assuntos secundários, de pouca importância quanto a comer certas comidas, ele era o maior conciliador. Ele sabia como contornar situações assim para evitar problemas, fosse com quem fosse. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo escreveu: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me como judeus para os judeus. Fiz-me como estando sem lei para os que estavam sem lei. Ele diz lá, fiz-me tudo para todos. Então aí nós vemos, quando eram questões como essas que temos aqui no capítulo 14, Paulo, ele abre mão até do seu conhecimento, da compreensão que ele tinha, como diz ele, sendo um homem forte, de fé emancipada, sem esses escrúpulos, sem esses receios quanto a comer certas comidas que certos crentes tinham. Ele sabia conviver em harmonia com irmãos que tinham pensamentos diferentes sobre esses assuntos. Então é isso que ele apresenta para nós aqui nesse capítulo. Aqui nós lemos uma coisa importante, no versículo 6, por exemplo. Paulo diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. O que não come, para o Senhor não come. Nós temos que notar isto. Não está se tratando aqui de coisas erradas, de crentes desviados da verdade, fazendo coisas erradas. Não. Aqui nesse capítulo nós temos pessoas que se salvaram, mas vieram, quem sabe, de uma cultura, por exemplo, os judeus. Os judeus foram ensinados, desde que nasceram, com aqueles costumes, aqueles ensinamentos a respeito de certas comidas, não comiam certa carne e certos dias. Então, quem sabe havia pessoas, judeus, salvos, e talvez alguns tivessem essa atitude, mesmo depois de salvos, ainda tinham aquela maneira de pensar. Então, Paulo não está exigindo que eles abandonem isso, não está dizendo que se deve forçar esses irmãos quanto a isso, mas se deve ter paciência e tolerância, procurar edificar esses crentes, procurar ajudá-los, mostrando, quem sabe pelas Escrituras, mas precisa ter paciência e esperar e dar tempo. E, como muitas vezes acontece, no devido tempo, aquela pessoa vai compreendendo melhor e vai se desprendendo dessas coisas que não são tão importantes. Comer essa carne ou não comer, comer esse tipo de alimento ou não comer. Ele diz aqui no mais adiante,
O reino de Deus não é comida nem bebida. Então, são coisas secundárias, vamos dizer, mas Paulo percebeu, era preciso ter cuidado e saber, como ele diz, os fortes suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmos. Mas ele diz ali, mas no final do capítulo, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Ele escreveu noutra parte, se não me engano, se eu comer carne vai prejudicar o meu irmão, então nunca mais como carne, por amor do meu irmão. Ele fala aqui no capítulo de andar conforme o amor. Já vimos em capítulo 12, o amor seja não fingido. Em capítulo 13, vimos ontem, o amor não faz mal ao próximo. E aqui em capítulo 14, nós temos o andar conforme o amor. Então, são coisas importantes. Depois, no estudo, vamos ouvir os irmãos. Pode ter coisas hoje. Naquele tempo havia mais, como disse, judeus e gentios, pessoas de culturas totalmente diferentes. Hoje também tem pessoas de culturas diferentes e nós vamos pensar nisso depois, com a boa mão e ajuda de Deus. Temos aqui nesse capítulo o tribunal de Cristo mencionado. Paulo diz aqui, não é para julgar uns aos outros. Por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Não quer dizer que não se deve julgar nada. Aqui no contexto, não se deve julgar um irmão porque ele não come aquela comida, porque ele não come aquela carne, porque ele acha que certo dia é um pouco diferente no conceito dele. Não se deve julgar um irmão por causa disso, mas em outras passagens da Bíblia nós aprendemos que quando acontecem, por exemplo, pecados que vêm manchar até uma igreja, como em 1 Coríntios 5 aprendemos, a igreja tem o dever de julgar. Mas aqui, nessas coisas secundárias, vamos dizer, não se deve julgar um irmão por causa disso. Deve-se ter paciência, esperar, e quem sabe ele ou ela vai compreender melhor aquele assunto mais adiante. Então vamos pensar depois no tribunal de Cristo. É mencionado aqui, em outras passagens também, um assunto tão importante. Lemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não vai dar conta do seu irmão, do proceder do seu irmão, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, depois ele continua, ele ainda continua nesse assunto, para não nos julgarmos mais uns aos outros e procurar edificar e promover as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, nós vamos deixar o estudo aberto. Tem vários irmãos aqui que podem nos ajudar. Vamos contar com a cooperação de todos. Irmãos que costumam participar no estudo, na igreja local. Se tem uma pergunta dentro do assunto aqui, uma colaboração, nós vamos apreciar.
Então, esperamos que Deus nos ajude a considerar esse capítulo. Enfermo na fé. São de fraqueza? Enfermo na fé. Temos outra palavra, fraco ou débil na fé. Não é alguém desviado da verdade, mas é alguém que tem esses receios, não está, quem sabe, bem esclarecido, ainda tem certas dúvidas quanto a comidas, quanto a certos dias. É uma pessoa que precisa se ter paciência com ela. Aqui diz, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Não é para dizer, bom, então vem aqui, irmãos, vamos sentar aqui e agora nós vamos ter uma conversa bem acalorada e vamos atropelar aquele irmão com uma multidão de argumentos e forçá-lo e obrigá-lo a concordar conosco e a aceitar toda a nossa opinião. Não. Vamos recebê-lo, ter a nossa convivência com ele, com ela, na igreja, na vida, em casa, e precisamos procurar ajudá-lo, quem sabe com as Escrituras, e esperar que aquele irmão vai entender melhor mais adiante. O assunto todo está relacionado com comidas. E dias. E dias, desculpa. Sim. Sr. Roberto, essa debilidade, essa fraqueza na fé, é prejudicial para o progresso espiritual? Isto é uma atrapalhação, um empecilho para o progresso espiritual na vida dessa pessoa? Quer dizer, pode haver um crente supersensível a certas coisas. Mas isso não necessariamente ia servir para atrapalhar o progresso espiritual? Pode ser um irmão muito útil na igreja ainda? Sim, e muito sincero naquele pensamento. Quem sabe ele faz aquilo por convicção. Aprendeu assim, foi ensinado assim e acredita sinceramente que está fazendo aquilo para o Senhor, como lemos em versículo 6. Está fazendo aquilo para o Senhor. Seu Roberto, o senhor podia dizer alguma coisa sobre a dificuldade de aplicar este capítulo às situações práticas nos nossos dias? Porque não justifica um irmão criando uma regra. Eu acho que o crente não deveria ser dono de uma casa, deveria alugar, vamos dizer. Criar uma regra e dizer, conforme Romanos 14, vocês têm que respeitar isso. Vocês também não podem comprar casa. Pode dizer alguma coisa sobre essa dificuldade, porque não é fácil. Entendemos o contexto naquele tempo, por causa do passado religioso das pessoas, mas não é fácil trazer isso para os nossos dias e aplicar exatamente a passagem para nós. Pois é. Mas está aqui, então pode surgir algum caso que seja semelhante. Então temos ensinamento aqui, conselho, como proceder com esse irmão, com essa pessoa. Sim, eu não estou descartando a possibilidade, claro, tem ensinamento para nós, mas seria possível abusar uma passagem dessas. E às vezes é possível ir além das Escrituras, criar uma regra, dizer todo mundo tem que fazer, porque eu faço, querendo ser espiritual, tem que fazer isso, mas indo além das Escrituras. Realmente, para aplicar essa passagem, tal irmão teria que
tomar o lugar do irmão fraco. Para dizer, tem que aplicar capítulo 14 de Romanos. Seu Roberto, o assunto, como o senhor bem sabe, vai estender para o meu capítulo amanhã à noite. Eu acho que a parte final mostra um pouquinho do pano do fundo, do fraco e do forte. Paulo termina com o fato que Deus, na sua graça, salvou tanto os judeus como os gentios. E a graça de Deus alcançou os dois povos. E certamente em Roma haviam as duas nações representadas na igreja. O judeu, com as ideias do passado dele, poderia se horrorizar com certas coisas que o gentio está fazendo. E vice-versa. Mas consideração é necessário. Paulo está dizendo realmente, estas são coisas secundárias agora. Deus salvou vocês dois. Sim. As duas povos. Sim, então precisava ter bom senso e cuidado e consideração, como o seu João diz. Não era numa contenda, numa discussão de argumentos que ia se resolver isso. Tinha que ter paciência e procurar suportar, como Paulo diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Seu Henrique. No primeiro versículo, nós temos a palavra receber. Será que estes crentes de que o apóstolo está falando são crentes já na comunhão da igreja? Não está falando em receber alguém para a comunhão da igreja. Acredito que já estavam na comunhão, Sr. Henrique. Sim. Receber, quem sabe, no convívio, em casa, nos vários relacionamentos entre as pessoas. Então, surge o caso de alguém se dizendo salvo e haja dúvida quanto à realidade da sua conversão. Este versículo não deve ser usado para dizer, tem de receber fulano. Não. Ajuda. Se tem dúvida sobre a salvação, esse versículo aqui acho que não vai ser usado para não receber aquela pessoa. Ou, havendo qualquer dúvida quanto a pessoa como apta para ser recebida e fazer parte da comunhão da igreja, este versículo não está se referindo aos tais, mas se refere aos que já fazem parte da comunhão da igreja. Acredito que seja isso, Sr. Henrique. A respeito da aplicação dos princípios deste capítulo para os nossos dias, eu me lembro, Sr. Roberto, os meus pais se salvaram quando eu era jovem. Eu era jovem quando eles se salvaram. Mas eu me criei num ambiente, vamos dizer, religioso. Fazer compras no domingo era considerado pecado grave. Engraxar sapatos no domingo, olha, era considerado pecado. Então nós fizemos isso no sábado. E para falar a verdade, fazer compra no domingo, ainda eu tenho uma consciência sensível a respeito disso. Mas eu não estou dizendo que eu não faço isso. Mas fazendo uma compra no domingo, olha, alguma coisa toca na minha cabeça. Mas isso acho que não é ser fraco na fé, seu Lindsay. É uma questão de ter capricho e zelo e considerar aquele dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Tem
6 dias para fazer compras, né? E para engraxar os sapatos, né, seu Luiz? Mas é apenas um exemplo. Eu entendo, seu Luiz. Eu posso ser considerado fraco, tá bom. Mas ainda eu tenho esse conceito na minha cabeça. Tem crentes que não ligam os seus computadores em domingo. E não fazem outras coisas em domingo que não precisa fazer naquele dia. E vamos pensar depois nesse assunto dos dias. Seria bem importante cultivar, quem sabe, não vamos fazer regras, mas ter um capricho, não cortar a grama, não pintar a casa no domingo, ou lavar roupa, várias coisas assim. Eu tenho a impressão que, anos atrás, esses princípios eram conservados, eu iria dizer com rigidez, mas não, um meio termo. Mas hoje, as coisas estão muito frouxas. Não vou generalizar, mas de um certo modo geral. Eu me lembro do seu Henrique me dizer, lá na Irlanda, no domingo, nem os católicos jogavam futebol. Nem os católicos. Mas tudo mudou com o tempo. O dia do Senhor tem sido mundanizado como nunca nesse mundo. Seu Carlos, nos ajude. Eu estou pensando na palavra receber. Parece que o significado seria que o crente forte, vendo um fraco na fé, ia chamar ele para si para desfrutar um companheirismo com ele, uma comunhão para ajudá-lo. Que seria um chamado para junto de si, com interesse naquela pessoa. Não para prejudicá-lo, mas para tentar ajudá-lo. Sim, parece que esse é o conselho, o ensino desse capítulo. Mas o exemplo em versículo 13 é Deus mesmo. Deus recebeu. Então. E Deus nos recebeu também. Sim. Então, isso é muito importante, né? A salvação de Deus alcançou pessoas de diferentes culturas e hábitos. A salvação se estende a todos, então devemos lembrar disso. E evitar o problema que aconteceu com Pedro. Nós lemos que Paulo repreendeu ele severamente. Foi por causa de se assentar ele comia com os gentios, e depois, quando chegaram alguns judeus de Jerusalém, ele parou de comer junto com os gentios e ficou comendo só com os judeus. Então, aquilo parece, dividindo a congregação. Um grupo de judeus num lado e os gentios separados para outro. Então, aqui o Paulo ele está mostrando isso. Deve-se receber para não causar uma divisão em grupos, os fracos de um lado, com suas dúvidas, esses escrúpulos que eles têm a respeito dessas coisas, e os fortes do outro lado, e uns julgando outros e outros desprezando aqueles. Então, podia se tornar um problema grave, sério, na comunhão, no convívio entre pessoas salvas, por causa de coisas de segunda importância. Seu Henrique. Pode surgir em Porto Alegre ou em alguma outra igreja, chegar uma senhora
de brincos, cabelo cortado e pintada. Ela se confessa salva e é bem disposta quanto à sua confissão de crente. Será que este versículo está dizendo, ela é fraca na fé, ainda não tem aprendido, mas deve ser recebida? Não, eu não vejo esse versículo aqui ensinando tal coisa, São Henrique. Mas alguém pode ver isto, pode ver o que o irmão não está vendo, como é que se trata do assunto. Está julgando aquela coisa, coitada. Não é fraqueza na fé, é desobediência à palavra de Deus. Então, é assunto muito diferente. É importante voltar ao que o senhor já destacou. Estamos pensando neste capítulo sobre coisas de importância secundária. Uhum. Nós não estamos falando de coisas que a Bíblia já condena, como essas coisas que o seu Henrique mencionou. Então, naqueles assuntos não temos dúvida. A Bíblia ensina claramente quem vai desobedecer essas coisas. Podemos ensinar, mas de maneira nenhuma nós vamos receber nos baseando neste capítulo, porque não está falando aqui de desobediência, está falando de coisas de importância secundária, vamos dizer preferências de comida e certas coisas assim, indo além das Escrituras, não desobedecendo as Escrituras. Mas aproveitando esta colocação do seu Henrique, o que deve ser feito para esta tal professada irmã? Pode-se mostrar em Apocalipse 2 que tinha uma mulher chamada Jezabel, lá na igreja em Tiatira, causando graves e sérios problemas, desviando os servos do Senhor dos caminhos dele. Os anciãos da igreja, com todo carinho, amor, jeito, quem sabe deve se lembrar, quem sabe esta moça nunca ouviu a palavra de Deus sendo ensinada, precisa ouvir e explicar o que a Bíblia diz. E deixar tempo para ver se ela vai obedecer a palavra de Deus. E vai comprovar se é ou não uma irmã em Cristo. Pois, e conversando, perguntando para essa senhora que o Sr. Henrique falou, contar a sua experiência de salvação, se nós podemos perceber, olha, é uma pessoa que realmente foi salva, mas quem sabe não, como o senhor destacou, seu João, não se deu conta ainda que isso que ela está usando não está certo, não combina com a sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Quem sabe mostrar na palavra de Deus, falar para ela que isso não combina com o andar de uma mulher salva. E se ela realmente é salva, acredito logo ela vai colocar aquilo em dia. E se não, se persistir no uso daquelas coisas, está mostrando, quem sabe, que precisa ser salva. O fato é, como foi explicado, o caso dela não encaixa neste capítulo. Isso, não. E como foi dito, ela deve ser bem tratada e deve procurar ajudá-la a compreender melhor o ensinamento da Bíblia, mas o caso dela não está neste capítulo. Ou ela pode dizer, estamos indo um pouco fora do assunto, mas ela pode dizer, mas eu venho lá da minha igreja, e lá na minha igreja o pastor me apoia e todo mundo lá usa isso. Sim. Lá na sua igreja se usa, mas aqui na igreja de Deus é diferente. O importante é de tentar mostrar para ela o que a palavra de Deus ensina.
Sim. Seu Roberto, como é importante ter 2 homens na porta que sabem da doutrina, então, num caso assim. É importante. Sim. Eu não quero prolongar esse assunto, mas essa senhora chegando, mesmo com carta de recomendação de uma suposta igreja lá no norte, vamos dizer, os irmãos têm que dizer: olha, a senhora está muito bem-vinda, mas o teu lugar está aqui atrás, nestes bancos aqui, perto da porta. Inicialmente, sim, seu Luiz. Sim, sem e vamos dúvida. conversar com você mais tarde, depois desta reunião. Exatamente. Porque não tem muito tempo para conversar com uma senhora assim. Chegando na ceia do Senhor, vamos dizer, com carta de recomendação, querendo ser recebida. Mas os irmãos têm que ser diplomáticos, bem educados, mostrando o lugar ali atrás para ela. Os irmãos têm que ser dispostos até levar ela para casa, a fim de ensiná-la, a fim de entrar mais detalhadamente nas circunstâncias dela. Sim. Então, versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, bem provável que isso acontecia entre judeus e gentios. Os judeus criados não comiam carne de porco. Quem sabe judeus bem religiosos não comiam carne nenhuma, porque teriam medo que uma carne comprada no mercado, no açougue, eles teriam dúvida se aquele animal foi abatido conforme as leis do Antigo Testamento, que tinha que deixar escorrer todo o sangue. Então, judeus escrupulosos, judeus bem religiosos podiam ter aquele pensamento: eu não tenho certeza se essa carne está de acordo com as leis de alimentação dos costumes judaicos, então não comiam nenhuma carne. Comiam legumes. Mas hoje, por exemplo, um caso, nosso irmão, seu James, levantou antes. Vamos supor que uma pessoa bem católica se confessou salva. Graças a Deus tem acontecido, tomara que aconteça mais ainda. E aquela pessoa foi ensinada toda a sua vida naquela religião, por exemplo, sobre as sexta-feiras, que chamam Sexta-feira Santa, de não comer carne naquele dia. E agora a pessoa se salvou e ainda tem certo receio. Olha, mas eu nunca comi carne nesse dia e acho que não vou continuar assim. Então, podemos explicar para aquela pessoa, mostrar na Bíblia. Leia na Bíblia. Veja se na Bíblia ensina que nesse dia não se deve comer carne. E deixar a pessoa pensar e examinar na Bíblia, e quem sabe mais adiante ela vai dizer: olha, é mesmo, não vejo isso na Bíblia. Então, está resolvido o assunto. Roberto, João Ricardo. Eu só quero contar uma experiência. Quando recém fui salvo, tínhamos em estudo bíblico com nosso irmão, seu Samuel, que já está com Cristo. O pai ia na festa da igreja evangélica luterana e trazia churrasco de noite. Eu chegava em casa da reunião e ele dizia: ali na mesa tem carne que eu trouxe lá da festa. E eu, com vontade de comer, tinha medo. Eu não tinha certeza se aquilo era certo, mas aquilo ali foi feito na festa e eu ficava com dúvida e então eu não comia. Então, chegando no estudo bíblico, contando para seu Samuel, ele disse: tu estava com dúvida? Sim. Não comeu? Não. Então tu fez o certo. Isso aí.
Na estrada tem placas dizendo, na dúvida não ultrapasse. Então, se tem dúvida, é melhor não fazer do que fazer algo precipitado e depois ficar com uma consciência pesada, acusando. Aqui no final nós vamos ver o último versículo, aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. Roberto, Seu Pedrinho. O sangue dos animais, falando em carne e o sangue, gostaria que o senhor dissesse alguma coisa. Se come ou se não come? O senhor come? Não. Normalmente não se come sangue. Tem uns que usam o sangue para fazer essa morcela que chamam, né? Tem uma que é branca, que não é com sangue. Aquela a gente come, é boa. E a outra com sangue, eu não como. Seu José Cipriano disse que comia e não tinha problema nenhum para ele. Então, ele já partiu, né? Então, pega o microfone, seu Pedrinho. Eu vi no Velho Testamento, só que não me lembro agora. E no Novo Testamento. Então, Atos 15 e também no Velho Testamento. Tem. Atos 15 foi uma recomendação para os gentios, para eles não escandalizarem os judeus. Os judeus ficariam, sem dúvida, muito escandalizados se vissem alguém comer sangue. Então foi recomendado em Atos 15 que entre os gentios que eles se abstivessem dessas coisas. Que diz, mas escrevo-lhe que se abstenha da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Sufocado é o método de matar a ave? Parece que Atos 15 e 29 é a resposta. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocado e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes. Para mim, a resposta está aqui. Bem, Roberto, a resposta para o seu Pedrinho não seria não baseado no que o senhor Henrique leu? Sim. Não deve comer carne com sangue, sua carne sufocada? Seria bíblico dizer não? Eu estou perguntando. Parece que sim, né? Então, não precisamos comer sangue, irmãos. Tem tanta coisa boa para comer. Tem carne de tudo que é tipo. Aves e peixes e ovelhas e gado e porcos e tudo. Não precisamos comer sangue. Por favor, será que alguém vai insistir para comer sangue? Quando a Escritura diz que não come. É bem simples. É muito simples. Só obedecer. A lista de Atos 15, não quero complicar, mas eu vejo como recomendação para aquele tempo. Por exemplo, abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos está recomendado. Mas, 1 Coríntios capítulo 10 me diz, pode comer. Se alguém não dizer para mim, isto foi sacrificado ao ídolo, eu posso comer sem consciência. Sim. Então temos que cuidar aquele. Eu concordo não comer sangue. Eu nunca comi. Mas só aquela lista é uma recomendação à luz daquela questão, daquela conferência. Judeus e gentios. Sim. Seu Roberto. Seu Daniel. Que bom ouvir a sua voz. Eu não queria deixar escapar a oportunidade de perguntar para o senhor o seguinte. Nos nossos dias é muito comum as ceias, as famosas ceias de Natal,
as ceias de virada do ano, ceia de Páscoa, será que os crentes devem participar disso? Eu cheguei em 2 lugares hoje para trabalhar, em lares, e encontrei lá por dentro da casa cheio de bonequinhos vermelhos, com aquelas coisas de Papai Noel, e aquela idolatria nojenta. E eu acho que essa ceia de Natal envolve tudo isso. Será que os crentes devem fazer isso em casa? Obrigado. Fazer uma ceia, uma janta boa não é ruim, seu Daniel. Mas essas coisas, árvorezinha, pinheirinho com bolinha e bonequinho e não sei o quê, isso não... Espero que os crentes não façam isso, né? Enfeitar a casa cheia de lâmpadas, apagando e acendendo. Não precisa isso. Vamos fazer uma janta lá, como nos outros dias, e vamos comer para saciar a nossa fome, necessidade do corpo e pronto. Lá em Osório tem um prêmio da casa mais enfeitada. Mais lâmpadazinhas e mais tudo que puder. Bom, vamos indo no nosso estudo, senão nós não vamos chegar ao final. Só uma pergunta. Pois não. Então, Rafael, no contexto desses versículos, aquele ex-católico que foi salvo e que tem o hábito de comer peixe na sexta-feira de Páscoa, seria admissível, então? Mas deixa ele comer peixe. Peixe é bem bom. Ele não está fazendo isso mais em função religiosa, mas ele tem esse hábito de outros tempos. Sim. Pode continuar comendo peixe. Eu acredito que não precisa interferir em nada com isso. E se o irmão quer fazer um churrasco na sexta-feira santa, e pode, não tem problema nenhum também. Mas também, seu Roberto, esse ex-católico que não comia carne na sexta-feira, nesses dias iniciais de conversão, não seria bom para o crente forte convidar esse crente novo na sexta-feira para obrigá-lo a comer carne? Isso vai machucar a consciência dele. Sim. Então temos de ter consideração. Sim. Mas havendo oportunidade, o crente forte pode ensinar, pode mostrar para esse crente novo, olha, não é ruim comer carne na sexta-feira. Sim. E pode explicar conforme as escrituras. Não conheço nenhum exemplo. Pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum exemplo. Tá bom. Temos aqui, então, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Depois temos os dias. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Aqui tem outra coisa importante, né? Vamos dar graças a Deus sempre que nos assentamos à mesa para fazer uma refeição. Vamos dar graças a Deus. Seu Roberto, desculpa. Eu só queria dizer que temos princípios aqui no fim do versículo 3 e 4 que podem nos ajudar em várias situações. Nós lemos aqui, porque Deus o recebeu, versículo 3. Versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Porque para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Então, em todos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, em muitas situações que surgem, seria muito importante nos lembrar destes princípios. Que realmente aquele irmão foi recebido por Deus. Isso vai me ajudar. Também, eu não sou o Senhor do meu irmão. Eu não tenho o direito de mandar na vida dele. Nós dois temos o mesmo Senhor. Nós somos irmãos. Isso vai me ajudar também.
Isso é muito bom. Um ponto muito prático e simples. Paulo, pelo menos, esperava que os crentes dessem graça pelo seu alimento. Ele diz, versículo 7, porque dá graças a Deus. 6, isto. É bem importante, se espera que ao assentarmos à mesa para uma refeição, ou se alguém nos servir alguma coisa para comer, se estamos... É bom dar graças a Deus. Pode ser bem simples, com poucas palavras, mas reconhecemos que o Senhor está nos dando aquele alimento e agradecemos por ele. De vez em quando não é tão fácil. Eu estou pensando numa fábrica onde tem, quem sabe, 100 pessoas ímpias, né? E o crente dá graças, é um bom testemunho. Sim. Na hora de almoço. Sim. Ele pode estar aí assentado no seu lugar e fazer a sua oração quieto, quem sabe nem falar em voz alta e dar graça. Não precisa ele chamar a atenção de todo mundo. Sim. E sempre vai ter, num lugar público, pode saber que sempre vai ter alguém que vai notar isso e vai observar. E certamente vai ter alguns esperando o crente fazer. Pois é. Seu Roberto, uma pergunta, Francisco. Opa. E num lar cristão, cujo marido salvo não está, e a esposa salva está, chegando uma visita na refeição, a irmã pode dar graça pelos alimentos? Quem é a visita? Não salvo? Não salvos. Ah, o não salvo. Eu acredito que a irmã poderia, à hora da refeição, com poucas palavras, fazer a oração e agradecer pelos alimentos. Nos versículos 5 e 6, fala em dias. Há certas pessoas, como o irmão sabe, que fazem tanta questão do sábado. Talvez seria muito bom dizer em voz bem alta que no Novo Testamento não temos nenhum mandamento ou ensinamento para o crente em Cristo guardar o sábado. Não temos nos exemplos dos apóstolos, nos seus ensinamentos, algum crente guardando o sábado. Não temos mandamento para fazer isto. O que tem para dizer sobre isto? Porque certas pessoas que não conhecem a verdade falam no sábado. E nós sabemos que a Bíblia fala bastante no sábado. Mas é bom para crentes e todos aqui saberem o que a Bíblia ensina quanto ao sábado. O senhor já falou muita coisa, seu Henrique. No Antigo Testamento, se não me engano, lemos, o Senhor Deus disse, o sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel. Então, não somos filhos de Israel, não somos judeus, não estamos naquela época. No Novo Testamento, como o senhor já tem dito, nunca lemos de nenhuma igreja ou aos crentes no Senhor Jesus Cristo ser dado esse mandamento para guardar o sábado. Seu Roberto, Colossenses capítulo 2 pode nos ajudar. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Então, a pessoa que diz, e eles sempre dizem com tanto orgulho, eu sou de tal religião, eu guardo o sábado com bastante orgulho, eles estão voltando para as sombras. O crente tem a realidade. Qual é a realidade? O descanso que nós temos em Cristo. Então, o ensinamento do sábado é muito precioso. Nós não vamos fugir disso. Mas nós temos o privilégio de viver a realidade do sábado todos os dias. Nós já entramos no descanso na pessoa de Cristo. Sim. Obrigado, Sr. James. Sr. Roberto, seria errado a gente dizer para alguém que guarda o sábado que foi aquelas pessoas que guardavam o sábado que encabeçaram a morte do Senhor Jesus Cristo? Estou lhe perguntando se daria para a gente chamar a atenção daqueles fervorosos que dão tanto valor no dia de sábado. E a gente vê nas Escrituras que foi eles que mais insistiram. Pois é. Porque o Senhor verdade, Jesus né, seu Pedrinho? É verdade. Foram os próprios judeus. Eles podem dizer que foi eles que começaram também a anunciar o Evangelho? Já ouvi eles dizerem isso? Eles, os judeus salvos. Sim. Não os incrédulos. Mas eram os judeus que guardavam o sábado. Pedro. Sim, mas então, como o nosso irmão São Henrique destacou, vamos olhar em Atos e nas epístolas onde os judeus salvos guardaram o sábado. Onde alguma igreja do Senhor guardou o sábado? Nunca? Sim, isso é o ensinamento importante. Não só usar que eles crucificaram, sem dúvida, entregaram o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado, os que guardavam o sábado, mas mesmo os que guardavam os sábados foi o que anunciaram também a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro em Atos, né? Depois de salvos, né? Claro. Sim. Então vamos indo para aquele assunto do tribunal de Cristo, quem sabe? Lemos ali no versículo 7, nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, somos do Senhor, para Ele vivemos ou para Ele morremos. E então Paulo ele chega nesse ponto, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Quem sabe o fraco julgava o mais forte. Queria condenar ele. Por que ele come aquilo que me deixa ofendido? Ou o forte podia desprezar o mais fraco. Ele não entende, ele não sabe, ele é fraco. Podia desprezar ele. Então Paulo diz, por que fazer isso? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Seu Roberto, em relação ao versículo 8, duas irmãs dentro das últimas 24 horas partiram para estar com Cristo. E esse versículo diz, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para essas irmãs e para todos nós, a morte não enfraquece, não interfere com o nosso relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para essas irmãs, esse relacionamento está tão forte hoje como há 24 horas atrás, na presença dele. Eu acho muito precioso esse versículo. Isso faz nos lembrar do nosso estudo ontem de tarde,
Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então o Senhor agora é o alvo da vida e até da morte. Parece que esta ideia é à luz do fato que Ele é o mestre e Ele está notando e vai analisar no dia do tribunal. Seu Roberto, tem um ponto aqui que eu acho que todos nós devemos levar a sério. Cada um. Não nós, juntos. A minha vida pode envolver outros, pode envolver a igreja local, vai envolver a igreja local, mas no tribunal de Cristo é a minha vida, meu serviço individual que vai ser examinado por meu Senhor. Isto é muito solene. Sim. Para levar a sério. E também sobre julgar, aqui lemos: por que julgas teu irmão? É semelhante ao primeiro versículo que o seu Henrique nos destacou. Não é para pensar, olhando esse versículo, então não se pode julgar nada, não se pode julgar ninguém. Aqui nesse contexto de coisas secundárias, como estamos vendo, não se deve julgar o forte julgar o fraco julgar o forte, mas em questões que não são secundárias, são de primeira importância, a santidade na vida individual, a santidade em uma igreja, havendo algo que contamina o pecado, como temos em 1 Coríntios 5, a igreja tem o sagrado dever de julgar. Então, são situações diferentes. Aqui, primeiro, em Romanos 14, em questões secundárias, não se deve julgar. Mas em outras coisas graves, sérias, a igreja precisa julgar. Seu Roberto, eu creio que haja crentes aqui, talvez novos na fé, que entenderam ao se salvarem que estavam livres da condenação, por conseguinte livres do grande trono branco. Mas hoje estão deparando com versículo 10, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Talvez, resumidamente, o irmão possa apresentar isto e como e quando que vai acontecer. É muito bom e necessário notar a diferença. O tribunal de Cristo aqui tem a ver com as pessoas salvas, onde o Senhor Jesus vai avaliar a vida, as obras daquela pessoa desde o momento em que foi salva ou até o final da sua vida, por ter partido daqui pela morte, ou até a vinda do Senhor para arrebatar o seu povo salvo daqui para o céu. Então, o tribunal de Cristo tem a ver com pessoas salvas. Não é para ver se foi salvo ou não, nada disso. É para avaliar a vida, as obras, e ali os crentes vão receber galardão por aquilo que fizeram nas suas vidas como crentes para servir e agradar ao Senhor. Crentes vão ter prejuízo, como lemos em 1 Coríntios 3, por terem facilitado, não terem procedido da maneira que deviam. Depois vamos pensar mais sobre o tribunal de Cristo. Mas o grande trono branco, que o nosso irmão Seu Tomás levantou o assunto, não tem nada a ver com crentes. O grande trono branco, que lemos em Apocalipse capítulo 20, será o julgamento das pessoas que morreram em seus pecados.
daqueles que não foram salvos. E naquele dia, naquele julgamento, não será mais dia de salvação. Dia de salvação é hoje, é agora. Aquelas pessoas que vão comparecer perante o grande trono branco serão todos pecadores, condenados, que viveram e morreram em seus pecados, sem Cristo. E daquele julgamento serão lançados para sempre no lago de fogo. Seria certo dizer que no tribunal de Cristo não está tratando do pecado, mas tem em vista a recompensa dos crentes pelo seu serviço aqui. Sim. Seria certo dizer isto? E se vale a pena expandir um pouco sobre a questão do pecado não é levantado no tribunal de Cristo, mas tem em vista a recompensa do crente pelo seu serviço. 2 Coríntios capítulo 5, o bem ou mal. Eu estava lembrando disso. E a palavra mal é no sentido nada de valor para Cristo. Não é o pecado. Mesmo, irmãos, nós temos que admitir, temos pecado a nós, temos mal, e dando lugar para isto, eu vou perder no tribunal de Cristo. Mas o assunto não é punição, é galardão. Sim. É prejuízo. Prejuízo. Ao invés de receber o inteiro galardão, há prejuízo. Sofrerá detrimento. 1 Coríntios 3. Vai sofrer perda de galardão, né? Aliado com isso, seu Roberto, lemos 2 verbos ali no versículo 10. Julgar, desprezar. Julgar, desprezar. Eu entendo que o apóstolo está dizendo, não é para nós julgarmos outro irmão. Não é para nós desprezarmos o irmão. Eu entendo isso perfeitamente. Mas no final desse versículo, será que ele está dizendo, vamos deixar isso com o Senhor? Mas a minha pergunta é, será que ele vai julgar? Será que o Senhor vai desprezar certos atos na nossa vida? Ele vai avaliar com absoluta justiça, né, seu Lindsay? O que passar, o que for do agrado dele, ele vai recompensar. E o que não for, não vai recompensar. Sim, eu entendo isso também, seu Roberto, mas será que está sendo implicado que ele vai julgar certos atos na nossa vida e desprezar? Não é para nós fazermos isso a respeito dos nossos irmãos. Será que Paulo está dizendo, vamos deixar isso com o Senhor? Quem sabe ele vai adotar... Eu nunca pensava assim, seu Lindsay. Eu nunca pensava que o Senhor ia julgar ou ele ia desprezar. Porque aqui no contexto, esses mais fracos não eram pecados nas vidas deles que o outro estaria desprezando ou julgando. Eu acho que quem sabe uma coisa que pode ajudar, seu Lindsay. Não diz o tu também, porque desprezas teu irmão, porque ele há de comparecer. Diz porque todos sabemos. Então isso quer dizer, se eu desprezar o meu irmão, eu vou ter que enfrentar isso no dia do tribunal de Cristo. Tem que dar conta disso. Por que fez isso, né? Seu Roberto, quem sabe aqui é mais o motivo. Em 2 Coríntios 10 é mais porque está feito no corpo. Lá nós lemos, tudo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tem uma passagem que, quem sabe, poderia nos ajudar. 2 Timóteo capítulo 2.
Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Ele permanecerá fiel a si. Nós estamos diante de um que não é que está julgando, mas valorizando e com total justiça. Sim. Examinando o que for bem ou mal. Eu estava pensando um pouco nisso. Certamente ninguém vai pedir uma reavaliação. Jamais isso vai surgir. Pelo contrário, acredito que todos os crentes vão ficar bem contentes. Quem sabe vamos pensar, a gente recebeu muito mais do que acharia que merecia. O seu Tomás levantou o assunto, talvez ele vai nos ajudar. Quando se dará o tribunal de Cristo? Na sua vinda, né? Então? Eu estava me lembrando de 1 Pedro 5, aos anciãos, aos pastores na igreja. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando ele aparecer. Apocalipse 22, o Senhor Jesus diz: certamente cedo venho, e o meu galardão está comigo. Ele vem trazendo consigo o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então parece que vai se dar imediatamente, seguindo o arrebatamento, a ressurreição dos corpos dos santos que morreram em Cristo, a transformação dos crentes que estiverem vivos, os salvos vivos. Imediatamente, após o arrebatamento, quem sabe vamos ser arrebatados e vamos logo perceber que não vai ser uma audiência como é hoje nos tribunais aqui, que levam um dia inteiro numa audiência. O Senhor Jesus dará o galardão justo, certo e, acredito, na hora, logo. Os anciãos, 24 anciãos, em Apocalipse capítulo 4, já têm as coroas, indicando que a coroação, o tribunal de Cristo, já aconteceu. Então tem... Aonde vai ser, seu Roberto? Como? Aonde? Na glória, na casa do Pai, ou no céu, ou onde? Acima deste mundo, seu Greg. Talvez, resumidamente, eu posso dizer que o tribunal de Cristo acontecerá no céu e apenas pessoas salvas serão julgadas. O juízo das nações vivas de Mateus 25 ocorrerá na terra. E pessoas salvas e não salvas daquela época participarão, serão julgadas. Eu não posso definir a localização do juízo do grande trono branco, mas eu posso afirmar, como já foi afirmado, ali somente pessoas não salvas. Tribunal de Cristo, somente pessoas salvas. Julgamento das nações vivas, salvos e não salvos. E o grande trono branco, apenas não salvos. Muito obrigado, seu Tomás. E lemos aqui, versículo 11, uma citação de Isaías 45. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Hoje de tarde estudamos Filipenses 2, e lá vimos que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os salvos já fazem isso nas suas vidas aqui. Aqui no Tribunal de Cristo é mencionado isso também. Seu Carlos?
Será que no tribunal de Cristo haverá vários tipos de avaliação? A avaliação individual do crente. Uma avaliação por fazer parte da igreja. Por exemplo, a igreja manda um donativo para a obra do Senhor. Vários crentes fazem parte da igreja. Será que haverá uma avaliação nesse sentido? Será que haverá uma avaliação para casais crentes? Não só para cada um individual, mas como casais também? Que é vital o interesse dos dois juntos para promover a obra do Senhor? Estou aprendendo em ouvir isso, seu Carlos. Desenvolve melhor para nós. Seu James? Só ia dizer que para mim a linguagem combina melhor com uma coisa individual, mas sem dúvida nenhuma, levando em conta a minha participação na igreja local, as minhas responsabilidades como marido, mas tudo individual, eu acho. Aqui diz, cada um dará conta de si, né? Mas, seu Carlos, o senhor levantou essas perguntas, talvez... Ele disse que é o senhor que vai responder, seu João. Estava só me lembrando de 1 Coríntios 3, se alguém sobre este fundamento individual, mas fazia parte da igreja, mas a obra de cada um se manifestará naquele dia. Algo individual, mas fazia parte do coletivo. Eu não vejo algo conjunto nunca no tribunal de Cristo. Pois é. Então, o relógio não para, nós vamos olhar... Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o tribunal de Cristo? Os aspectos mais gerais, todos serão examinados. Mas aqui, onde estamos, seria um exame dessa maneira de lidar com o meu irmão. Os aspectos mais da vida do casal, de tudo será examinado, não há dúvida. Mas aqui está tratando desses casos aqui. Outras passagens levam-nos para outro lado. E temos várias coroas no Novo Testamento mencionadas. Estava me lembrando da igreja em Esmirna, em Apocalipse capítulo 2. Eram crentes, isso inclui as irmãs também, todos os crentes. Estavam sofrendo. E o Senhor Jesus diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, não é para pensar que são só pregadores, obreiros, anciãos, que vão participar desse tribunal de Cristo. Todas as pessoas salvas, todas as irmãs em Cristo também, e cada crente vai receber o galardão do Senhor. O serviço de Paulo estava sendo julgado pelos coríntios, mas ele disse, eu mesmo não me considero justificado, o Senhor é que vai examinar naquele dia. Então, quanto ao serviço dele também, o nosso também. Sim. Então, há vários aspectos da vida do crente. Então, Paulo, ele, tendo falado do tribunal, ele diz assim, versículo 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Agora ele está tirando as conclusões disso que ele apresentou. Seja o vosso propósito, vosso pensamento, vosso desejo, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Já vimos, por causa de comida. Ele vai falar depois ali, não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. Não vai fazer perecer o irmão pelo qual Cristo morreu por causa da comida. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda,
para esse é imunda. Será que Paulo está se lembrando do que o Senhor Jesus disse em Marcos 7? Lá o nosso Salvador falou que, diz lá, ficando puras todas as comidas. A comida em si não é imunda, mas está na mente da pessoa. Para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então não é na comida em si, na carne, mas está na mentalidade, na mente da pessoa. Sim, este versículo 14 tem que ser lido no seu contexto. Sim. Porque nós sabemos que há certas coisas declaradamente imundas. Eu não preciso dizer isso. Todo mundo sabe que há coisas declaradamente imundas. Mas no contexto estamos pensando aqui nas coisas, o Senhor tem usado o termo secundárias. Então, não há nada imunda nessas coisas. Sim. Entre essas coisas. Sim, na comida, por exemplo, estou falando, seu Lins. E os dias também. Sim. E Roberto, é uma pergunta. Seja, no caso, comida, o irmão que acha que não tem problema, ele, sabendo que tem um irmão na igreja que acha que tem problema em comer tal coisa, esse irmão que não acha problema nenhum, ele não deve comer só quando aquele outro irmão está em sua casa, ou ele nunca deve comer? Fui claro na pergunta ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Quem sabe eu falei. Não, se ele está na sua casa, e esse outro irmão que não está lá para se escandalizar com aquilo, não tem problema nenhum, acredito. Agora, se aquele irmão está ali, e o outro sabe que ele vai se ofender se ele comer certa coisa, então, para que fazer isso? De propósito, para machucar aquele irmão e causar tristeza para ele por causa de comida? Não. O tempo está correndo. Talvez uma palavrinha sobre o versículo 17 nos ajudava. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, vamos pensar, começa com a justificação. Deus justifica o pecador através do Senhor Jesus Cristo, da obra dele, da sua morte sobre a cruz. Justiça também no sentido de um andar justo, um andar de retidão e paz, harmonia, comunhão entre o povo de Deus e alegria no Espírito Santo. Mas, seu Henrique, o senhor quer desenvolver melhor o assunto que o senhor levantou? Tem alguma coisa para nos ajudar sobre este versículo? O reino de Deus. Eu só diria que as realidades espirituais valem muito mais do que coisas materiais como comida e bebida. Sim. Isso que o versículo está dizendo. E versículo 18 aumenta estas três qualidades. Ele diz, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. Em primeiro lugar, Deus vai receber a sua parte e também os homens. Não vai ter problema. E também, ao sermos salvos, entramos no reino, estamos no reino. Fazemos parte do reino de Deus. O reino será estabelecido sobre a terra por 1000 anos, administrado soberanamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No momento, o reino de Deus existe, mas é um reino espiritual. Nós não podemos chegar num palácio aqui na terra para nos encontrarmos
com o rei. Não. É um reino espiritual, onde os valores espirituais predominam. Predominam a justiça, predominam a paz, predominam a alegria no Espírito Santo. Mas muito acima do nível de tais coisas como carros, ou ônibus, ou comida, ou bebida, essas coisas realmente estão distantes da esfera espiritual do reino de Deus no momento. Sim. Nós temos usado o termo coisas secundárias. Mas bebida e comida aqui no versículo 17 são coisas secundárias. Sim. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo são as coisas primárias. Sim. Essas são as coisas que influenciam, que determinam a nossa posição no reino. Bebida e comida, não. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, essas coisas determinam a nossa posição no reino. Sim. Não é... Alguém não fica super espiritual porque não come certa carne, porque come legumes. Não. É isso que o senhor quer dizer, né? Então ele diz, versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. No final do versículo 15 ele disse, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Destruir aqui é causar tristeza, prejuízo, falta de harmonia, de causar problema espiritual com o outro irmão, por causa de comida. Nós parece que não teríamos problemas com isso aqui, mas as pessoas para quem foi escrito, eles deveriam entender, estavam vivendo isso aqui e saberiam discernir. Estava pensando ainda mais em Roma, seu Alessio, a capital do império, onde havia, de certo, pessoas de todas as partes distantes de culturas e povos e costumes diferentes. Então, isso aqui, acredito, era muito necessário para a situação da igreja em Roma. Roberto, qual é a obra de Deus no versículo 20? Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Está falando do assunto que encontramos ontem em Filipenses capítulo 1, a obra de Deus na vida daquele irmão fraco. Sim. E a nossa atitude errada pode impedir a obra que Deus está fazendo na vida dele. Sim. Aqui no versículo 3, Deus o recebeu. Deus salvou aquele pecador, recebeu ele na família como filho, abençoou ele em Cristo com todas as bênçãos. Então, causar prejuízo e tristeza e tropeço e atrapalho para um irmão por causa de comida? Paulo diz não. Seria uma catástrofe, um prejuízo grande por causa de algo tão pequeno, causar um problema assim para um filho de Deus, uma pessoa salva. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Pela comida que ele come, ele está servindo de tropeço para o seu irmão mais fraco. Ele não está levando em consideração o seu irmão e o seu irmão está se escandalizando por causa daquilo. Então ele diz, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Beber vinho. Aqui fala de beber vinho. Uso comum naquele tempo. Muito comum naquele tempo, mas hoje não precisamos. Usamos um cálice com vinho na ceia do Senhor,
e participamos daquele cálice, bebemos aquela pequeninha porção e chega, está muito bom, ótimo, vamos beber todos os domingos, cada domingo, vamos tomar aquele pequeninha quantidade daquele cálice abençoado na hora da ceia do Senhor. E em casa nós não precisamos de vinho, nós temos muitas outras coisas para beber. Suco de uva. Pode ser, seu Alessio. Tem refrigerante, tem água, tem suco, tem uma variedade grande de bebidas boas e saudáveis e não perigosas como o vinho. O descuido no uso do vinho tem levado quantas pessoas a uma tragédia na sua vida. Timóteo usou de remédio, foi recomendado. Talvez hoje tenha remédios mais eficazes. Sim. Então, versículo 22. Tens tu fé? Tens convicção daquilo? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O crente tem convicção, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Está condenado aqui, não é no sentido, aqui é uma pessoa salva, não é no sentido de condenado que nem o pecador, condenado em seus pecados, em perigo de perecer. Mas aqui é um crente, quem sabe esse crente fraco, débil na fé, e se ele faz algo, quem sabe induzido pelo exemplo do outro, ele faz algo que não faz aquilo por convicção, o meu irmão está fazendo isso, eu vou fazer também porque ele faz, e ele pode comer, por exemplo, uma comida, ele tinha as suas dúvidas, os seus escrúpulos. Se eu comer isso aí eu não vou me sentir bem. E ele vendo, quem sabe, o exemplo do seu irmão, ele come, e isso causa um prejuízo para ele. Então nós nunca deveríamos agir contra a nossa consciência, mas com o tempo deveríamos educar a consciência pela palavra de Deus. Sim. E os mais fortes, os que são mais esclarecidos, emancipados e não tem problema com essas coisas, deviam ter paciência e, como diz aqui, andar conforme o amor e procurar ajudar esses outros irmãos para promover, como diz aqui, a edificação de uns para com os outros. Então, passou a hora, seu Manuel? Então, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa para encerrar? Senão, nós agradecemos a cooperação de todos.